terceiro ano, bem-vindo a essa aula de língua portuguesa. Sou o professor Joelson, estarei com vocês no decorrer desta aula. Quero também dizer boas-vindas aos professores, aos pais que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Quero convidá-los para conhecerem a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. Vamos para a tela conferir a habilidade. Já temos na tela a habilidade do currículo paulista, que é EF02-LP28A. Ler e compreender com certa autonomia contos de fadas maravilhosos, populares, fábulas crônicas, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Estudantes do terceiro ano, o título da aula é Sonho, para a habilidade que eu acabei de ler. E eu quero chamar a atenção no início dessa aula para as nossas imagens que estão na tela, que nos recordam algumas coisas. E essas coisas são elas. Essas coisas são: cuidado com a sua postura ao sentar, para que você consiga aproveitar ao máximo possível desta aula. Você pode tirar print ou tirar foto da tela para guardar aí algum registro. É preciso também anotar. Você pode anotar no caderno, então deve ter aí disponível lápis, borracha no seu espaço para estudo e acompanhamento dessa aula. E se você precisar e quiser assistir novamente essa aula, você pode ir ao repositório que fica dentro do aplicativo e assistir novamente esta aula. E aos professores, mesmo pais que quiserem consultar algum material da aula, podem entrar no repositório e conferir isso por lá. Vamos então para a nossa aula. O título da nossa aula que é Sonho. Você já teve sonhos? O que significa sonho para você? Estudante do terceiro ano, comigo aqui pensando, o que é o sonho? Qual o significado dessa palavra? Sonho. Está pensando aí, trocando ideias no chat, onde você está com outros dos seus colegas, com alguns colegas de classe, de turma, também com o professor? Podemos pensar no significado de sonho. Você já sonhou quando você dormiu e no dia seguinte você lembrou, recordou desse sonho? Ou então você sonha em realizar alguma coisa, em ter alguma coisa? E então, nosso primeiro momento de aula, eu vou colocar a palavra sonho e nós vamos registrar aqui alguns significados com o sentido de sonhar. Então, pensando no sonho e em sonhar, no que você pensa, no que isso significa. Sonhar pode ser fantasiar, uma pessoa que sonha pode ser uma pessoa que fantasia. Posso colocar assim? Vou registrar dessa maneira, então. Então, sonhar, fantasiar. Posso considerar fantasiar. Fantasiar. Mas tem outros significados. Fantasiar, além de fantasiar, posso considerar que sonho também significa desejar alguma coisa? Desejar, vamos acrescentar aí na nossa lista? Desejar. Desejar. Quando se deseja algo, podemos dizer que essa pessoa está sonhando em ter algo? Temos mais alguns significados para sonhar? E então, quando falamos de história, de leitura, podemos considerar também que sonhar é imaginar? Sim, podemos. E vamos registrar? Imaginar. Imaginar. Então, sonhar
pode ser considerado também ter sonhos. Conseguimos pensar, então, nessa tela em significados para sonhar. E registrei aqui fantasiar, desejar, imaginar, ter sonhos. E eu estou falando de sonhar por causa do título da nossa aula e por causa do título da história que faremos leitura no decorrer dessa aula. E eu vou convidá-los para fazer essa leitura comigo. Então, vamos para a tela e temos o nosso texto para leitura. Um sonho, estudante do terceiro ano. Vamos fazer a leitura? Desde quando era uma semente, aquela árvore sonhava em dar flores lindas. Atenção à tela. Ela queria que sua florescência tivesse a cor do sol e que fizesse brilhar os olhos de quem a visse. Temos uma semente crescendo, se tornando uma plantinha, uma mudinha e uma árvore. O sonho de uma árvore. E o sonho dessa árvore, desde que ela era uma semente, era dar flores lindas da cor do sol, conforme vocês conferiram na leitura. Será que essa árvore vai realizar esse sonho? Vamos conferir no decorrer da leitura? Na próxima tela. Continuamos então com a leitura. Sentia em suas raízes mais profundas e até nas mais fininhas do que um rabo de rato, que era isso que deveria ser, uma árvore com flores da cor do sol. Ela sentia, acreditava que esse sonho que ela tinha de ser uma árvore de flores lindas ia ser realizado. Então ela sentia isso onde? Nas raízes mais grossas e também nas raízes mais fininhas. Vamos continuar a leitura. Olha só, flores da cor do sol. Era uma mudinha ainda, caule comprido, poucas folhas e 2 galhos curtos. O vento soprava conselhos aos seus ouvidos. O vento soprava conselhos aos seus ouvidos. E que conselhos seriam esses? Quais conselhos o vento soprava nesta mudinha? Consegue imaginar que conselho que o vento poderia dar para que ela realizasse aí os seus sonhos? Que conselhos seriam esses? Vamos imaginar e mais do que imaginar, nós vamos conferir na leitura. Vamos lá? Aproveite a água e use suas raízes para se nutrir. Esse foi um conselho que o vento soprou nas folhas da mudinha, para aproveitar então a água e usar as raízes para se nutrir. Será que tem mais conselho? Sim. Utilize o ar para gerar energia, para crescer e se enfolhar. Esse foi o segundo conselho, para utilizar além da água, o ar. E a mudinha, ouvindo os conselhos do vento. E não se esqueça de usar os raios solares para se fortalecer e crescer em direção ao céu. Aproveitar também os raios solares, hein? Esse foi o terceiro conselho para a mudinha.
a mudinha ficou parada. Refletiu imóvel, porque na verdade os vegetais não se movimentam muito, a não ser quando o vento resolve fazê-los dançar. A arvorezinha ouviu os conselhos do vento, ouviu e atendeu. Aproveitou a água, utilizou o ar e não desperdiçou nenhum raio de sol. Ela crescia devagar e começou a sentir alegria por conseguir ser responsável pelo seu avanço. Temos uma ilustração aí de um sorriso da árvore. Olha só, tem até um passarinho pousado ali. Ela parece tranquila e feliz, não é? O que vocês acham? A arvorezinha ouviu os conselhos do vento, refletiu, atendeu. No decorrer dos anos, houve tempo em que a água era pouca e não havia chuva. Também houve tempo em que o sol era forte demais e secava a terra a ponto de rachá-la. Ainda outro em que a chuva era abundante e até parecia que não deixaria mais o sol aquecer a terra. Olha só, o tempo foi passando e se modificando. Então, houve tempo em que tinha muita água, pouco sol, pouco sol. Mas, o que será que houve com a mudinha? E então? A muda crescia e contava primaveras, verões, outonos e invernos. Tornou-se uma árvore alta com 10 metros. Ipê era seu nome. Suas flores eram amarelas e pareciam brilhar como o sol. Vejam, temos aí a foto de um ipê. E segundo aí o nosso texto, a nossa história, a árvore, a mudinha, realizou o seu grande sonho de ser uma árvore que dá flores amarelas da cor do sol, flores lindas amarelas da cor do sol. Um sonho. Pensamos no sonho dessa árvore e fizemos a leitura deste texto. Vamos pensar então em algumas questões em que a gente vai retornar aí ao texto. Vamos lá? Sobre o texto, eu quero que vocês pensem comigo e respondam. Qual era o grande sonho da árvore desde que era uma semente? A árvore tinha um sonho desde que era uma semente. E que sonho é esse? A gente acompanhou na história o crescimento da árvore, acompanhou desde quando era uma semente, se desenvolvendo, não é? Passou por muitas dificuldades, não é? Com a situação climática, porque a gente tem as variações de temperatura durante um mesmo ano e no decorrer dos anos a variação também acontece. Às vezes sobra chuva e falta sol, ou sobra sol e falta chuva. Vamos responder então? O sonho dessa árvore, desde que era uma semente, era dar flores lindas da cor do sol. Vamos registrar? O sonho dessa árvore era dar flores lindas da cor do sol. Dar flores lindas da cor do sol. Muito bem. Podemos pensar em mais uma questão sobre o texto? Vamos lá?
De que forma vieram os conselhos que a muda ouvia? Que a muda, que a jovem árvore, que a planta, não é? Enquanto ainda era uma jovem árvore, era uma muda. Então, olhando para a questão, de que forma vieram os conselhos que ela ouvia? Hã? Consegue se recordar disso? O vento soprava os conselhos, não é mesmo? Muito bom, o vento soprava os conselhos. Os conselhos eram soprados pelo vento. Os conselhos eram soprados pelo vento, eu vou registrar soprados pelo vento. Soprados pelo vento. Assim eram ouvidos os conselhos, que eram soprados pelo vento. E temos a terceira questão, que é: o que quer dizer no texto contava primaveras? Então, no decorrer do texto aparece esse termo, que a árvore contava primaveras. O que isso queria dizer? Esse trecho apareceu no momento em que pensávamos, em que o texto nos mostrava que às vezes tinha sol demais ou que às vezes não tinha sol, que às vezes tinha chuva demais e que às vezes tinha pouca chuva. Então, às vezes tinha muita água, pouca água, muito sol, pouco sol. O que esse trecho quis dizer para o leitor? Contava primaveras. Você já ouviu esse termo antes? Isso queria dizer que o tempo passava, que os anos passavam. Vamos registrar então? O termo quer dizer que o tempo passou. O termo quer dizer que o tempo passou. E eu vou registrar que o tempo passou. Que o tempo passou, a muda cresceu. Que o tempo passou. Isso quer dizer, então, no texto, contava primaveras. O tempo passou, a árvore cresceu. Acompanhamos, então, algumas questões que respondemos sobre o texto em que acompanhamos o crescimento de uma semente. Uma semente germina, tinha um grande sonho desde que era semente, que era se tornar uma árvore que dava flores amarelas da cor do sol. Conseguimos pensar nessas questões. Vocês perceberam que as questões nos ajudaram a recuperar aí a história em si. Perceberam isso? Que bom! Agora, ainda com esse personagem da história, que é essa árvore, eu quero convidá-los a assistirem aí um pequeno vídeo, que é o ipê amarelo, e eu quero que vocês olhem aí para o ipê amarelo, que é o personagem da árvore, que tem as flores da cor do sol, como vocês perceberam e apontaram. Vamos lá então para algumas imagens que vocês vão observar. Então, imaginem esse ipê quando era uma semente. Olha só, ela realizou mesmo seu sonho. Tem até um passarinho brincando aí, uma ave brincando com as suas flores. Este é o ipê amarelo. E aí a gente observa uma árvore verde brincando com as flores. Pensamos no sonho de uma árvore e tivemos o ipê amarelo como personagem. Podemos encerrar o vídeo então e pensar um pouco mais. Eu queria deixar na tela algo para que vocês pensassem ainda sobre a nossa história, sobre o ipê amarelo e sobre o sonho realizado.
eu gostaria que vocês pensassem na seguinte pergunta. O que a mudinha teve que fazer para realizar seu sonho, estudante? O que essa mudinha teve que fazer para realizar o seu sonho? E então, está pensando aí? O que essa mudinha teve que fazer, se você tivesse que responder isso? Essa mudinha teve que se concentrar ali em cumprir o seu papel, em crescer? Sim, ela teve que se concentrar. O que você está imaginando aí, pensando? Ela teve também que se esforçar. Vocês acreditam que a realização desse sonho dependeu, em parte, do esforço? Sim? Ela teve que se esforçar também. Ela encontrou ali alguém para ajudá-la, um personagem para ajudá-la, que foi o vento. E o vento soprava conselhos. O que vocês notaram nos conselhos do vento? Que eles eram bons ou eles eram ruins? Eles eram bons, não é? Eram bem pertinentes. Então, além de se concentrar, se esforçar, ela teve que ter disciplina. Pois ela teve que persistir, que continuar, não é? Não desistir. Ainda nos tempos de grande seca, estiagem, que não havia chuva e não havia água, ou ainda nos momentos em que tinha água demais, puxa vida. Teve que se empenhar. Eu vou deixar essa questão aí como desafio para que você faça em casa. Então, completar aí com várias ideias interessantes que podem surgir. Então, para essa questão, o que a mudinha teve que fazer para realizar o seu sonho? Pense e faça aí o seu registro. Nossa aula está se encerrando, já estamos aí na parte final. E sempre no final da aula eu pergunto para vocês, o que fizemos nessa aula? Eu vou responder isso com vocês. Vamos lá? O que fizemos nesta aula, terceiro ano? Leitura, fizemos uma leitura e uma compreensão de um texto sobre o sonho. Vamos registrar? Leitura e compreensão de um texto sobre o sonho. Nesse caso, era o sonho de uma árvore. E você? Qual o seu sonho? O que fizemos nessa aula? Leitura e compreensão de um texto sobre o sonho. Foi isso que fizemos. Mas eu vou retomar a minha pergunta enquanto eu registrava. E você? Qual é o seu sonho? Como você pode fazer para realizá-lo? Quais conselhos nós vamos ouvir e de quem? Atenção, porque a mudinha, a muda de P, ela ouvia conselhos bons. Então, vamos também refletir e selecionar os conselhos que são bons, que nos ajudarão a realizar os nossos sonhos. Tenho certeza que vocês são orientados por professores, por pais e por adultos que ajudam bastante vocês nisso. A gente acompanhou, então, a trajetória dessa árvore, dessa muda que realizou o seu sonho.